Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, para a glória de Deus, estamos aqui prontos a estudarmos, a transmitirmos para os irmãos o terceiro tópico do nosso estudo escatológico. Nós reiniciamos, para a glória de Deus, passamos pelo capítulo 1, estamos no capítulo 2, já no versículo 6 a seguir, não é verdade? E eu quero transmitir para os irmãos o porquê é importante estudar escatologia. Porque em Apocalipse capítulo 1, eu vou ler juntamente com você, Apocalipse capítulo 1 nos diz um texto muito importante para nós, estudiosos do livro do Apocalipse, da escatologia, da doutrina das últimas coisas. É muito importante os irmãos atentarem a esse texto que diz no capítulo 1 do livro da Revelação, que é o livro do amor de Deus, o Apocalipse. Está escrito no capítulo 1, versículo 3. Feliz, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Você pode observar que aqui está no singular. Feliz é aquele, não são aqueles. Feliz é aquele que lê, ou aquela que lê, as palavras desta profecia. E felizes, aqui já está no plural, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem. E felizes são aqueles que obedecem o que está escrito na profecia, pois o tempo está próximo. Por isso eu peço aos irmãos, compartilhe o estudo, porque você é feliz porque está lendo, você é feliz porque está ouvindo, e feliz serão aqueles que irão receber esta profecia. E mais feliz ainda, aqueles que vão ler, ouvir e praticar a escatologia, obedecer os preceitos bíblicos para não participar da grande tribulação, do período de tribulação e do período de grande tribulação. Então eu peço aos irmãos, às irmãs, aos ouvintes, leia, estude com calma, com carinho, com temor, com respeito e com análise. Com análise. A Bíblia, ela se auto-interpreta, ela se autoanalisa. Você está entendendo? Porém, nós nos utilizamos também de bibliografias que traz uma claridade maior também para o estudo, tá certo? Então, vamos adentrar no terceiro tópico da palavra de Deus, que está em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 6. O abençoado está aqui, hoje veio sem gravata, né? Veio só de terno, mas está bonito também, passou gel no cabelo. Paz do Senhor, abençoado, tudo bem? Estudou? Já começou a estudar o livro do profeta Daniel na segunda parte, né? Porque ontem você havia estudado até o capítulo 6, né? A parte histórica, e agora você já está estudando a parte profética. Parabéns, abençoado. Eu creio que os nossos alunos também estão estudando a poderosa palavra de Deus. Só para você saber como Deus está trabalhando nesse projeto de estudo escatológico, nós temos mais ou menos aí 20 a 25 pastores acompanhando esse estudo. Só pastores que, até onde eu tenho conhecimento, que são amigos meus, são servos de Deus, só pastores nós temos aqui dentro do contexto de estudo escatológico, mais ou menos 25 pessoas. E aí passa de centenas de pessoas estudando conosco o livro de escatologia, não é verdade? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs, Deus abençoe os jovens, os adolescentes que estão comigo estudando escatologia. Então, nós estamos adentrando no terceiro tópico. No terceiro tópico, primeiro tópico, nós aprendemos sobre a chegada de Daniel em Babilônia, juntamente com seus amigos, não é? E no segundo tópico nós aprendemos um pouco mais sobre o
que aconteceu com Daniel entrando ali no palácio, o sonho de Nabucodonosor, aquele sonho que ele pediu a interpretação para os feiticeiros, para os magos, para os adivinhadores, e aqueles homens não conseguiram adivinhar, nem tampouco interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então nós estamos no versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6 do capítulo 2, que diz assim, mas, aqui já retrocedendo algumas linhas, tá bom? Do capítulo, do versículo 6 do capítulo 2, retrocedendo algumas linhas. Nabucodonosor falando com os feiticeiros e os magos e os encantadores. Mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Olha aí. Pessoal, ontem nós comentamos, né? Até eu saí correndo do pedido desse daí, porque adivinhar ou tentar saber o que o rei sonhou, né, pessoal? Então é complicado. E ali os magos não conseguiram, e o rei, no versículo 7, eles disseram novamente, ó rei, conte-nos o sonho, então lhes diremos o que significa. O rei respondeu, eu sei o que vocês estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo, se não contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que eu mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Olha só. Que situação que estavam aqueles homens, aqueles mágicos, aqueles feiticeiros, na frente do rei, batendo o joelho, tremendo na base, os olhos arregalados de medo. Porque Nabucodonosor cumpriria, de fato, levaria aqueles homens à morte e também a casa deles se tornaria um escombro. A família daqueles homens também seriam atingidas. Era uma situação muito séria. E os magos estavam ali tentando daquele jeitinho e ganhando tempo para ver o que faziam, um cutucava o outro, e agora, e nada. Os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. Então eles tiraram das costas deles a responsabilidade e jogaram nas costas dos deuses. E a gente não sabe resolver esse problema. Nenhum rei grande e poderoso pediu algo desse para os seus magos, para os seus encantadores, e tu está pedindo para nós. Então, só os deuses podem dizer o que você sonhou. E outra coisa, não tem como, porque os reis, os deuses, aliás, não vivem entre nós. Os deuses não vivem entre nós. Então, quer dizer, como que nós vamos fazer agora? O rei ficou furioso, está no versículo 12 do capítulo 2. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Por quê? Porque Daniel interpretava sonhos. Foi falado para o rei que ele interpretava. Que ele entendia de sonhos e interpretar sonhos. Então, Daniel estava nesse bolo aí também. O rei falou assim, procurem todos que têm esse negócio de profecia, de interpretações, de falar sobre sonhos, põe todo mundo aí. Se ninguém falar para mim o que eu sonhei e não me falar o significado, vai todo mundo para a cova. Mandaram ir lá na casa de Daniel. Quando Arioque, versículo 14, Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e com prudência, sem violência, sem
agressões, Daniel simplesmente chegou em Arioque, comandante da guarda, e perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo. E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Olha que importante, irmão, quando você tiver um problema, encara o problema de frente. Não vai pelas bordas, não vai com meios caminhos, meias desculpas, vai direto na fonte. E Daniel, coberto de azeite, da unção de Deus, era um servo de Deus, com a autoridade de Deus, ele foi e apresentou-se ao rei. E pediu um pouco mais de tempo. Porque tudo demanda tempo, precisa tempo. Não precisa afobação, correria. Nós servimos um Deus que está no controle. Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. Deus está no controle e tudo vai dar certo. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicasse a Deus do céu, que Deus tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela mesma noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus, ao Deus dos céus, e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda os cursos dos acontecimentos, remove os reis de seus tronos e põe outros no seu lugar. Olha que oração poderosa de Daniel. Nós estamos no capítulo 2, versículo 21, agora 22. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Olha, eu vou falar para você, Daniel, eu vou mostrar para você o que o rei sonhou. Olha que milagre. É um milagre, né? O rei teve um sonho, ninguém sabia, nem o rei sabia o que ele tinha sonhado. Os feiticeiros tampouco, os adivinhos, os encantadores não conseguiram. Daniel também não sabia. Então o que ele fez? Primeiro ele foi ao rei humano, pediu mais tempo. Depois ele foi ao rei dos reis e pediu a Deus que lhe mostrasse a interpretação, mostrasse o sonho e a interpretação do sonho. Eu agradeço, versículo 23, e louvo a Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Olha só, Deus mostrou a Daniel. Aí, Daniel, aqui está o que o rei sonhou. E agora, meus irmãos, começa então uma parte escatológica. Nós estamos na parte histórica do livro do profeta Daniel, e agora então começa a parte escatológica. Os irmãos sabem que o livro do profeta Daniel tem 12 capítulos. Os 6 primeiros históricos e os 6 últimos proféticos. Porém, dentro da parte histórica, tem pontos que são proféticos e vão coadunar com Apocalipse e vão coadunar com Daniel a partir do capítulo 7, 8, 9, 10 ou 12. Tá certo? E esta é a partir do versículo 24 do capítulo 2. Já começa então abrir então aqui o leque escatológico no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 24. É muito bom você anotar isso, é muito importante você entender que não podemos atropelar os textos, a palavra de Deus. Então nós observamos que no capítulo 2, a partir do versículo 4, então esse leque começa a se abrir, o leque escatológico. E aí vem, versículo 24, Daniel interpreta o sonho. Então, Daniel foi falar com o chefe da guarda, Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios de Babilônia. Não mate os sábios, disse, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho deles. Olha só, Daniel, ele fez com que a vida daqueles homens, adivinhos, ocultistas, feiticeiros, astrólogos,
Daniel fez com que a vida daqueles homens fossem salvos. Isso é o amor. É o amor, né, de Daniel para com o ser humano. E ele falou para Arioque, o chefe da guarda: não mate os sábios. Disse: leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Que segurança! Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. Olha que responsabilidade, que direção de Deus recebeu o profeta Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz. Está acompanhando aí, abençoado? Está vendo só? Ser crente é isso aqui, abençoado. Não é ficar na Netflix igual tu, e no TikTok. Se ajeite, tome jeito. Um abençoado, só Jesus na causa, irmão, abençoado. Acompanha aí, abençoado. Versículo 26 do capítulo 2. Nós estamos no capítulo 2, que maravilha. Adentrando na parte escatológica da palavra de Deus. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar, porque o nome dele foi mudado, lembra? Daniel também era chamado Beltesazar. Você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Olha o rei. Imagina o olhar fulminante do rei para os olhos de Daniel. Você pode mesmo me falar o que eu sonhei e pode interpretar o sonho? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Entrou a palavra futuro aqui. Olha, escatologia, futuro, estudo das últimas coisas, estudo de coisas que acontecerão posteriormente. Certo? Então a palavra futuro já entrou aqui. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Olha, futuro de novo. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. Futuro. Eu sei os segredos do seu sonho, não porque sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava no seu coração. Oh, que maravilha! Daniel podia puxar a glória para si. Não, porque eu sou o bambambam, eu sou o cara, e é comigo mesmo, deixa comigo. Aqui pensa o quê? Que aqui é eu mesmo, é eu mesmo. Não. Ele, além de salvar os magos, os encantadores, os sábios que ficavam diante do rei, ele louvou a Deus e falou: tudo aqui que vai ser feito é Deus, é Deus, é Deus, não sou eu, é Deus, é Deus, é Deus. Que maravilha. Muito diferente de muitos profetas de hoje, né, irmão? Os profetas do Pix. Né? Já viu os profetas do Pix? Os camaradas não têm vergonha, né? Rapaz, ele profetiza e cobra. É tanta essa profecia aí. Né? Daniel não. Daniel exaltou a Deus. Em sua visão, ó rei, aí vem, em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua, brilhante, e a aparência dela era assustadora. Guarde bem a questão dessa estátua, viu? Assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, uma mistura de ferro com barro cozido. Então o rei observava uma pedra, enquanto o rei observava, aliás, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas.
Ela atingiu os pés de ferro e de barro e despedaçou toda a estátua. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Estamos nós no terceiro tópico do livro do profeta Daniel, no terceiro tópico do estudo escatológico. Que lindo! E nós aqui já vimos o caminho estreito que Daniel passou, mas Deus lhe deu graça, lhe mostrou o sonho do rei e a interpretação do sonho. Por enquanto, nós lemos até a parte que Daniel viu o sonho. Ele contemplou a mesma coisa que o rei sonhou. Nós ainda não entramos na parte da interpretação daquela estátua. Mas eu vou adiantar alguns pontos. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito e braços de prata da estátua, medos e persas. Ventre e coxas de bronze, a Grécia. Pernas de ferro, Império Romano. Pés de ferro misturado com barro, o Império Romano já enfraquecido. E a pedra que sai de uma montanha sem o auxílio humano e que atinge os pés da estátua, e a estátua se desmorona, esta pedra é Cristo. E esta pedra, ela cresce e se torna um reino eterno, enorme, infindável, de um poder insondável. Quando a pedra atinge os pés da estátua que Nabucodonosor sonhou, a estátua desmorona e se torna em nada e é levada pelo vento. Todos os materiais, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro, são impérios. São impérios que vão passar, vão terminar já naquela época. Vão passar e vão terminar. Mas o reino de Cristo é eterno. Isso é escatologia. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos no quarto tópico do nosso estudo escatológico. Vai comendo a palavra de Deus, vai deliciando-se. Capítulo 1, capítulo 2, vai se deliciando, não é? Para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, te prospere em todo o seu estudo, em toda a sua dedicação, que você está aí se dedicando à poderosa palavra de Deus. Lembre-se que nós lemos Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem o que vai estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Tá certo, meus queridos? Então, nós paramos já no capítulo 2, no versículo 35. Nós estamos no capítulo 2, versículo 35 já do profeta Daniel. Olha que maravilha, já estamos lá na frente e já abrimos o leque do estudo escatológico no livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Nós vamos passar por aqui para podermos chegar lá no Apocalipse do Novo Testamento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sexta-feira eu estarei ministrando uma poderosa palavra sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje, a atual Turquia, região da Turquia e da Grécia. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o quarto tópico lá no YouTube, Querendo Deus. Um abraço. Deus abençoe e abençoado por estar conosco. Hoje você ficou quietinho, né? Mas amanhã, no quarto tópico, eu vou exigir um pouquinho mais de você, viu?
Deus te abençoe, abençoado por estar conosco nesta terceira etapa, em nome de Jesus. Forte abraço, beijo no seu coração e até o quarto tópico, em nome de Jesus.